Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a você que está me ouvindo. Eu me chamo Marlos Ronque, estou aqui em Ponta Grossa, estado do Paraná. Eu sou médico pediatra, tenho 62 anos, sou formado há 38 anos e trabalho na Casa Espírita, essa que você está vendo no vídeo, há mais de 30 anos. O objetivo de estar fazendo esse vídeo é passar os ensinamentos da doutrina dos espíritos. Os nossos vídeos serão não muito longos, é para ser dinâmico, é para ser até prazeroso. O objetivo é que vocês gostem e tenham curiosidade em conhecer a doutrina dos espíritos. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Este é o 8º vídeo, não, esse é o 9º vídeo que nós estamos fazendo, né? E nós estamos fazendo um estudo do Livro dos Espíritos. E já estamos aqui na segunda parte, O Mundo dos Espíritos, no capítulo 1, que fala sobre os espíritos e o perispírito. Antes de nós começarmos a falar sobre o perispírito, eu gostaria de contar uma historinha. Eu gostaria de contar a história do Daniel. Essa história foi retirada do livro, esse que está na tela, Eles Continuam Entre Nós, que foi organizado pela Zívia Gasparetto. Na organização desse livro, ela recebeu inúmeras cartas das famílias contando histórias que aconteceram com eles. São as pessoas que contam, se identificando e colocando endereço e tudo mais. Zívia pegou essas histórias e organizou este livro, Eles Continuam Entre Nós. Então, na história do Daniel, ela é a seguinte, olha. O Daniel mudou-se para São Paulo jovem, morava em uma cidade do interior. Em São Paulo ele estudou, cresceu, estudou, casou-se e teve filhos. Mas ele nunca esqueceu a cidade da infância dele, tampouco os seus amigos. E, com frequência, ele visitava a sua cidade e os seus amigos. E eles tinham um costume de irem pescar. Ele ia para lá, eles iam pescar. Ele tinha vários amigos, mas tinha um deles que ele tinha mais afinidade, né? E quando os outros não podiam ou não queriam ir à pescaria, este amigo ia com ele. Sempre. Se gostavam muito, tinha muita afinidade entre os dois. Então, numa dessas viagens do Daniel, ele, quando estava chegando na cidade, estava passando pelo posto de gasolina e pela loja de conveniência, quando viu esse seu amigo parado ali em frente à loja de conveniência. Parou o carro, foram lá, foi até o seu amigo, se abraçaram, se gostavam muito, né? Conversaram um pouquinho ali e entraram na loja de conveniência e ali ficaram conversando um certo tempo e depois, como era um costume dos dois, fizeram um brinde. Pediram ali pro dono da loja um copinho, uma pinguinha, bateram os copos, saúde, cada um tomou um golinho, pagaram a conta e saíram de lá. O Daniel tinha um costume, ele ficava sempre hospedado na casa de um compadre. E esse amigo do Daniel costumava ir com ele até a casa desse compadre, que era numa fazenda. Então, lá foram os dois. Foram conversando,
colocando em dia as fofocas, cruzando por algumas fazendas. E quando eles chegaram na porteira da fazenda deste compadre do Daniel, o amigão disse para ele: meu amigo, faz favor, eu fico aqui, daqui eu não posso passar, tá certo? Nos vemos outra hora. Se abraçaram, desceu do carro e foi. E o Daniel achou muito esquisito, porque o amigo sempre ia até lá. E ficou pensando, não quis insistir ali na hora, pensou rapidamente, né, que talvez tivesse acontecido alguma coisa entre o amigo e o compadre, uma briga, uma discussão, um desentendimento, né? Ele deixou passar, entrou e foi até a casa da fazenda. Daí, quando chegou lá, o compadre estava esperando, e daí foi aquela festa, né? Fizeram um belo de um lanche, aqueles lanches de fazenda, com bolos, com pão fresco, leite, refrigerante, né? E depois que a conversa já estava rolando mais tranquilamente, Daniel chegou para o compadre e disse assim: compadre, eu preciso fazer uma pergunta, não leve a mal, mas aconteceu alguma coisa entre você e o meu amigo tal? Porque eu cheguei, eu encontrei lá na loja de conveniência que tem na entrada da cidade e conversamos tudo, e depois viemos conversando, mas quando chegou aqui na porteira ele não quis entrar, ele pulou do carro e foi andando para a casa dele. Aconteceu alguma coisa? O padre olhou para o Daniel e disse assim: Daniel, você tem certeza que era o seu amigo mesmo? Lógico. Não dá, Daniel. Essa história é impossível. Mas como impossível? Eu estou contando para você. Daniel, o teu amigo, ele faleceu a semana passada. Ele teve um mal súbito e morreu. Não pode ter sido ele. Bom, o Daniel ficou branco na hora, né? O coração quase parou. Os dois se olharam, teve aquele minutinho de silêncio, assim, né? E daí começaram a argumentar. Não, era ele. Nós conversamos, nós nos abraçamos, era ele. Não pode, Daniel. Eu estou te falando. Aconteceu. E ficaram nessa, não é, até que pararam a discussão e resolveram ir até a loja de conveniência, onde os dois haviam se encontrado. Voltam à lojinha, chegam na frente do dono da loja que estava lá. Daniel pede para ele contar a história. Conta. Sim, realmente, os dois estiveram aqui, conversaram um bom tempo, fizeram um brinde. Fui eu mesmo que servi o brinde e eles foram embora. E agora? Os dois ficaram se olhando. E agora? O que dizer? O que falar? Como explicar? Pois é, meus amigos. Existem espíritos. Se existem, por que não os vemos? E eles podem se comunicar conosco? As pessoas que dizem vê-los possuem algo que as demais não têm? E os espíritos possuem um corpo? E se possuem corpo, usam roupas, vestimentas? E eles podem interferir no nosso dia a dia? Então, essas são algumas das perguntas que muitas pessoas fazem e não têm respostas, não é mesmo? Mas a doutrina dos espíritos tem. Então, esse é um dos objetivos pelos quais nós estamos fazendo estes vídeos. E à medida em que formos desenvolvendo o livro dos Espíritos, essas respostas vão surgindo, né? E nós iremos aprendendo todos juntos. Nós estamos no livro dos Espíritos falando sobre a propriedade do perispírito. No vídeo anterior, nós já conversamos sobre a densidade, né, que é a propriedade da matéria de ser densa, plasticidade, que é mudar a forma,
ponderabilidade, que é a propriedade da matéria de ter um peso, luminosidade, propriedade da matéria de emitir luz, penetrabilidade, que é a propriedade de penetrar nas coisas, visibilidade, ser visto, corporeidade, ter um corpo, né? Tangibilidade, ser palpável, e sensibilidade global, que é a propriedade do espírito perceber tudo que tem à sua volta sem a necessidade dos 5 sentidos que nós temos. A 10ª propriedade do perispírito é a expansibilidade. Então, o perispírito pode expandir-se, ampliando seu campo de visibilidade, de percepção, podendo viver e sentir temporariamente a realidade do mundo espiritual. Essa propriedade pode deflagrar o processo de emancipação da alma e desprender-se do corpo. Nós chamamos isso de desdobramento. Então, o perispírito pode desdobrar-se e sair do corpo. E isso já foi assunto de muitas histórias na nossa literatura, de pessoas que foram vistas em 2 lugares ou o duplo no mesmo lugar onde estavam. A outra propriedade é bicorporeidade, que é a propriedade de desdobrar-se, sair do corpo material e apresentar-se em outro local, embora não com a mesma textura, porque o perispírito é matéria, mas não tem a mesma densidade do corpo material. Mas ele pode ser visto e, dependendo, até pode ser tocado, né? Porque para o espírito aparecer assim, ele precisa de energia, lembra? Ele precisa de ectoplasma. Quanto mais energia, mais denso ele fica, mais palpável ele ficará. A outra propriedade, que já é a 12ª propriedade do perispírito, é a unicidade. Perispírito é único. Não existem 2 perispíritos iguais. Eu já ouvi algumas perguntas de pessoas que não conhecem a doutrina, né, e têm seus questionamentos, e me perguntaram assim uma vez se não havia a possibilidade de alguém roubar o corpo durante o sono. Então, são pessoas que saem do corpo físico durante o sono, se sentem fora do corpo, às vezes vão para outros lugares, e como não têm o conhecimento, essas sensações são perturbadoras, trazem angústias, né? Então eles perguntam, eles têm este medo de que alguém roube os seus corpos, e isso é impossível. O perispírito ele é único, está ligado ao corpo físico, átomo por átomo, molécula por molécula. Não tem como alguém roubar o corpo de alguém. Perenidade, ou 13ª propriedade do perispírito. O perispírito é indestrutível como a alma, e essa propriedade faz com que sejam mantidas as formas no corpo físico. Nós já comentamos que o perispírito é o molde biológico do corpo físico. É ele quem mantém a forma, tá? Então ele é perene, ele é indestrutível. Mutabilidade, propriedade de mudar forma e aspecto. Então, no decorrer do processo evolutivo, o perispírito vem sofrendo mudanças na forma. Nós estamos evoluindo, o perispírito muda e o corpo muda. E é isso que nós vemos na nossa história. O homem das cavernas, ele tinha um corpo mais rude, mais rústico para enfrentar o meio ambiente. À medida em que nós estamos crescendo moralmente, espiritualmente, intelectualmente, o nosso corpo está mudando, porque o espírito está mudando, porque o perispírito está evoluindo, está moldando um corpo mais leve, mais sutil, não tão grosseiro, porque não há mais necessidade disto, tá? Então tá lá, quanto mais evoluído o espírito, mais delicado é ou será o seu perispírito.
15ª propriedade, capacidade refletora. Propriedade de refletir os pensamentos, ideias, desejos, doenças, desajustes do espírito. O mundo espiritual é mental. Tudo o que pensamos se reflete no perispírito ou no meio. Então, no mundo espiritual, nós não conseguimos esconder quem somos. Mesmo porque nós seremos atraídos pelas leis das afinidades para um ambiente onde as almas, os espíritos que lá habitam, são exatamente como nós. Impossível nós, por exemplo, desencarnarmos hoje e irmos para uma colônia espiritual muito mais evoluída do que somos. Pela lei das afinidades, nós não iremos para lá. Nós iremos para um outro local com espíritos afins. Tudo é mental. Eu penso, eu acredito nisso. Essas coisas, elas acontecem, elas existem. Essa foi a 15ª. A 16ª é a propriedade de odor, do espírito ter um cheiro. É muito interessante isso. No trabalho mediúnico que nós desenvolvemos na nossa casa espírita, volta e meia, o espírito fala que está cheirando muito mal, que não toma banho, que ele está todo sujo. E o médium, muitas vezes, depois descreve o ambiente onde ele estava, dizendo que o que mais estava atrapalhando era o odor fétido, pútrido. Às vezes eles não conseguem nem definir de tão ruim que era o odor que eles estavam sentindo no ambiente onde eles estavam. 17ª propriedade, temperatura. O espírito apresenta uma temperatura e ela dependerá do espírito. Os médiuns costumam relatar frio intenso antes dos espíritos se manifestarem. Realmente, no mediúnico, nós vemos isto. O médium muitas vezes nos relata ou que ele está com muito frio ou que ele está queimando. Depende do local onde ele está, depende do espírito que vai se manifestar. O que ele está sentindo, né? E é isto. Neste livro que nós consultamos para falar sobre o perispírito, que é o livro Perispírito do Zalmino Zimmermann, ele nos traz 17 propriedades do perispírito. E esses ensinamentos, ele traz detalhadamente no seu livro. E esses ensinamentos, eles não são de hoje, né? William Crookes, nos idos de 1860, 1870, ele foi um físico, ele foi químico, ele foi biólogo. Ele era uma pessoa extremamente inteligente, inglês, né? Naquela época, os médiuns de efeitos físicos eram numerosos. Naquela época existia muita fraude, né? William Crookes era um cientista e não acreditava nisto, e ele resolveu fazer um estudo para desmascarar estes médiuns, essas pessoas que enganavam ou pessoas sérias que tinham a mediunidade e que se apresentavam. William Crookes começou a fazer as suas pesquisas e quando ele terminou as suas pesquisas ele era um espírita. E ele escreveu e deixou tudo muito bem claro, a existência do espírito, do perispírito, das materializações. Ele tem fotos que estão presentes na nossa doutrina, é só procurar. Foto do espírito materializado. Todos esses ensinamentos, todos esses estudos, todas essas pesquisas, elas foram feitas, mas por interesses, né, as pessoas ainda as ignoram. Graças a Deus, existe a doutrina dos espíritos e nós podemos nos informar, porque toda esta informação, este conhecimento torna a nossa vida muito mais leve, mais prazerosa. Nós nos livramos dos nossos medos, das nossas angústias. Então é isso, companheiros, nós terminamos aqui. O vídeo é para ser rápido mesmo, foram 20 minutos, como nós nos propomos desde o começo.
é um estudo superficial. Eu vou frisar isso em todos os nossos vídeos, não nos aprofundaremos muito, porque o objetivo é chamar a tua atenção, é despertar o teu interesse, para que você vá às obras doutrinárias, aos nossos livros, pesquise, tire as suas conclusões, aprenda. E isso vai fazer muito, muito bem. Foi muito bom estar aqui novamente. Não se esqueçam, sejam felizes. Lutem, lutem para serem felizes. Um abraço a todos, muita paz, muito amor, muita harmonia em seus corações. Até o nosso próximo vídeo.